Tem um vídeo aqui que com certeza, olha, vai te surpreender. Fica aqui comigo. Pra você fazer isso que eu fiz, tem que ter um vazio muito grande, sabe? Pra você nem pensar em você. Eu não estava olhando para a queda, ele disse, eu não estava olhando para a queda, eu estava olhando para as pessoas que eu iria influenciar para representar Satanás na terra. E finalmente enviar essas pessoas para o inferno, tá? Ele diz que os demônios estão literalmente saindo deles e que isso não é um show de rock e não, isso é uma igreja. O que você vai ouvir aqui desse cara é real e eu tenho certeza afeta você como ouvinte dessa música, tá? Queridos do meu canal, como vocês estão? Aqui mais uma vez, Pastora Renata, e eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto que muitas pessoas desprezam e até não acreditam. Tá? Esse rapper deu um depoimento aqui nos Estados Unidos em como ele fez um pacto com o diabo para avançar na sua carreira musical. Muitas pessoas acham que essas coisas são apenas conspirações, entretenimento, às vezes acreditam que é apenas uma história boba, né? Mais do que você pode perceber, o mundo espiritual é muito real, gente. E eu quero que você fique até o final, porque se você está lutando contra a escuridão, contra a depressão, contra demônios, se você acha que em sua vida existem obsessões, influência de demônios, lutas de batalha espiritual, e também, se você às vezes até se sente como se estivesse possuído por um demônio, vamos mostrar, através dessa história, algumas escrituras de como você pode se libertar disso tudo. Então, essa é uma história louca com um final muito importante para você, mas sem mais delongas, vamos deixar esse rapper explicar exatamente o que aconteceu com ele quando ele fez um pacto com o diabo para sua carreira decolar. Vou botar o vídeo aí para vocês, eu espero que você preste atenção. Fui iniciado quando eu vi Baphomet. Satanás não vai deixar você decolar a menos que ele te inicie. Depois que isso aconteceu, eu estava extorquindo. Eu tinha uma tatuagem de extorsão na minha testa, eu abracei totalmente a escuridão e eu pensei que era apenas música. Dennis Stevenson cresceu em Miami. Ele disse que estava num carro jovem fazendo rap com DMX, música junto com Young G, botando música junto com Lil Wayne, e ele foi influenciado, completamente influenciado por esse tipo de música. E ele diz, eu tento dizer às pessoas o quão poderosa a música é, mas eu também fazia música e estava na indústria musical por muitos anos, então eu sei o impacto que a música tem na vida das pessoas. As pessoas não entendem que há espíritos nessa música e que estão ligados a essa música. E muitas pessoas entram em coisas nos bastidores e colocam na música, e o inimigo usa a música. Se você acha que a música não é algo espiritual, eu quero que você pense nessas duas coisas. Número 1, não é incrível? Não importa se você quer ou não, você ouve música de fundo? Talvez você esteja em uma festa, um evento esportivo, apenas andando em um shopping. Você ouve alguma música de fundo e de repente começa a mexer a cabeça ou mexer o corpo. Você pode nem gostar da música, pode nem saber qual a letra. Você pode não estar concordando com a letra. Mas ao se mexer com a música, por alguma razão, se você não estiver ciente do que está fazendo, você começa a se mover e dançar no ritmo da música que está tocando no fundo. A música tem esse poder que vai direto para sua alma e de alguma forma acaba controlando o seu corpo. Você já parou para pensar em como a música pode realmente controlar o seu corpo e você? Pode controlar o seu movimento, pode controlar várias áreas da sua vida. É uma coisa muito interessante. Então, vocês estavam fazendo invasões, né? O repórter disse a ele. E ele disse, não me orgulho disso. Mas sim, a maioria de nós foi presa
eu realmente apareci no noticiário por tentar matar alguém. Foi quando meu irmão mais velho faleceu, então Satanás começou a colocar um trauma no meu coração e agora eu estava completamente possuído. Palavras dele, tá, queridos? A indústria musical, até onde você foi nesse reino e as coisas que você experimentou nesse reino, foi um caminho bastante profundo. Então, quem você diria que encontrou primeiro estava nas ruas naquela época e a pessoa que liderava o pacto do lado dele era o XXX Tentacion. Sim, fomos para a mesma escola. Ele estava completamente possuído, em chamas por Satanás. Ele tinha sede por Satanás. Eu também estava em chamas por Satanás. Então, nós dois éramos líderes, né? Mas, na verdade, eu ainda estava fazendo música naquela época. Ninguém consegue ficar no auge o tempo inteiro, manter isso tudo e ser genuinamente feliz. Que a gente só é genuinamente feliz se a gente, mesmo que perder tudo isso, continue feliz. Para você fazer isso que eu fiz, de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, sem que ter um vazio muito grande, sabe? Para você nem pensar em você, para você nem pensar em você, só querer mais atenção, mais. E eu acho que esse vazio meu era muito grande. Não importava o sucesso que eu fizesse, nada preencher esse vazio, porque o vazio tá dentro, não tá fora, e a gente fica querendo preencher o vazio com coisa que tá fora. E aí, se amanhã eu perder tudo isso, eu vou ser feliz? É isso que eu quero testar. Eu vou ter que aprender a ser feliz sem nada disso. Eu acho que é pra mim, é pra todo mundo. Você não precisa ser famoso, rico, para você ser especial. Você não pode decidir ser feliz também? E por que você não está sendo até agora? E ela só fez um pedido. Qual? Um pedido. Quando ela soube que eu estava fazendo a biografia dela, e ela sabia que eu ia invadir, ouvir pessoas, todo mundo, só toma cuidado com a minha religião. Só isso. Você fala a religião dela? Falo e falo o quão dedicada ela é na religião dela. Qual é a religião dela? Ela é do candomblé. E aí, ela pediu só pra tomar cuidado. Eu não entendi. Ela não queria que eu revelasse onde é o terreiro dela. Claro, senão é claro. Porque senão ela ia perder nem o pai de santo dela, nem alguns detalhes. É uma coisa muito íntima. É muito íntimo, mas tem muita coisa da religião dela. Por exemplo, existe uma hierarquia dentro do candomblé. Ela já nasceu uma pessoa com uma hierarquia alta, chamada Eked. E aí ela tem algumas regalias ali dentro do terreiro. Mas mesmo assim, ela, muitas vezes, isso recente, a gente tá falando de... Ela tem que deitar pro santo. E ela fica recolhida no terreiro. O que é deitar pro santo? É ficar sem contato nenhum com o mundo externo, fazendo as obrigações do santo. Entendi. Muitas vezes deitada no chão, dormindo no chão. Um período de dedicação. Uma semana, geralmente. Okay. Por exemplo, se lembra essa história na véspera da eleição do Bolsonaro? Sim. Em que o ele não tomou Sim. conta do Brasil e muita gente querendo a posição política dela. Pressioná-la. E ela foi a mais pressionada. Sim. Ela não se posicionou, ela demorou a se posicionar porque ela estava deitada no santo. Ela estava deitada. Quando ela saiu do terreiro, ela viu que o Brasil estava em polvorosa, querendo pedir uma opinião dela, uma posição política dela. Ela não sabia o que fazer, ela estava se separando. Aliás, ela foi deitar pro santo, porque ela estava separando o marido. Ela sempre foi do candomblé ou foi depois da fama? Não. Ela foi levada pro candomblé porque ela começou a cantar numa igreja católica. A mãe dela é católica. Entendi. Entendeu? Ela depois, aos 17 anos, já na Furacão 2000, quando ela teve um problema pessoal, ela foi levada ao candomblé. E o irmão dela que levou também. A indústria musical, até onde você foi nesse reino e as coisas que você experimentou nesse reino, foi um caminho bastante profundo. E ele diz mais, eu estava mais nas ruas e pensei que era apenas música. Pensei que estava apenas produzindo arte. Quando o meu irmão mais velho faleceu em 2017, uma vez que aquele trauma me atingiu, me levou num alto nível de escuridão. Quero que você pare e ouça o que ele acabou de dizer sobre trauma, porque muitas vezes, quando falamos sobre demônio, falamos sobre como o diabo entra na vida das pessoas, falamos quando você está abertamente pedindo por isso, sabe, quais são os portais que são abertos na nossa alma, na nossa mente, nos nossos comportamentos, que fazem com que abram brechas para possessões demoníacas, tá? Como quando você está brincando com a tábua, né, aquele jogo Ouija, ou assistindo filme de terror. É incrível quando você também está tentando se envolver com o ocultismo. E é como se você estivesse realmente convidando espíritos malignos para a sua vida. Mas o que acontece quando você não pede por isso?
Bom, posso te contar uma coisa? A Bíblia diz que o diabo é um ladrão que veio para matar, roubar e destruir. E os ladrões não pedem permissão. Eles não pedem permissão para pegar o que não pertence a eles. Então, o que o diabo faz é se aproveitar e orar, ou rezar, como você quiser chamar, sobre os seus traumas. Ele vigia ao derredor de seus traumas para que os seus gatilhos emocionais te levem a fazer o que ele quer. Ele se aproveita de pessoas que passaram por eventos traumáticos e usa esses eventos como portais abertos na mente e no emocional da pessoa, para cravar os dentes, falando de maneira metafórica. Então, talvez isso fale para alguém agora, que se você passou por situações de traumas sérios, né, situações traumáticas sérias em sua vida, principalmente na infância, e está se perguntando por que sempre parece haver essa presença escura na sua vida. Ou porque você não consegue se livrar de um hábito ou de um vício, né, que sempre te persegue. Ou sempre parece que essas palavras saem da sua boca, que você não quer que elas saiam, mas você está sempre se auto-maldizendo, colocando maldições em cima do seu próprio caminhar aqui na Terra. Pode ser que haja questões não resolvidas e que precisam ser realmente resolvidas, que aconteceram com você quando você era mais jovem e abriram essa porta, né, para o diabo entrar e, de alguma maneira, ter controle de administratividade nas suas emoções e na forma como você vive sua vida. E aqui está o que é mais louco. O diabo vai te dizer, vai sussurrar no seu ouvido, ele vai acusar e fazer você pensar que você é o que ele diz que você é. Você é louco, então você vai fazer aquilo que ele vai te induzindo a fazer. Muitas pessoas se suir, né, tiram a própria vida, não vou falar a palavra. Muitas pessoas matam, muitas pessoas entram em situação de pânico, crises emocionais, autocomiseração, problemas de falta de paz em casa, brigas constantes, né? Gente, veja bem, pessoas que culpam a Deus pelo que aconteceu com elas, a gente começa a culpar a Deus, né? Dizendo que Ele está fazendo isso, né? Conosco. Nós começamos a olhar como alguém que está de fora da situação e que não tem nada a ver com tudo aquilo que nós estamos vivendo, quando na verdade tudo isso tem um fundo muito escuro e maligno, né? E nós temos que lembrar, o diabo não joga limpo, tá, gente? Eu quero que você faça um inventário, que você pergunte a Deus agora, tá? Quais são algumas coisas em sua vida que não foram bem resolvidas, tá? Que abriram portas para que o diabo tenha qualquer tipo de influência, né? Aquilo que você não lembra muito bem, mas que você sabe que houve ali uma falta de entendimento, ou falta de perdão, ou mágoa, né? Raiz de amargura. Porque, olha, gente, young boy, né? Isso é chamado de trap circus. Naquela época, era como se ele estivesse dentro, tá? Eles foram para essa casa, era um inferno, né? Naquela casa, uma porta aberta do inferno, onde eles estavam usando drogas. A música era como se estivessem todos juntos. Eles estavam fazendo isso todos, e aquele espírito veio dentro dele. E ele diz que deu para ele uma visão, que o seu objetivo era trazer à tona tudo que estava guardado dentro dele como um ato de revolta. E ele disse que estavam idolatrando e representando várias imagens ali. E eles conversavam dizendo quem era esse, e era Baphomet. Essa é a imagem que ele vem retratando. Esse rapaz tem abrido a boca a todos os 4 cantos da terra, tá? Quando você vê essa agenda de homens se transformando em mulheres, mulheres se transformando em homens, não, essa é a agenda que ele queria empurrar, e eu já vi isso. Ele também tem uma marca, e a sua agenda é te afastar e te torcer em algo que você nunca foi para ser, tá bom? A marca de Baphomet é confundir as identidades, tá bom? Eu não estava olhando para a queda, ele disse, eu não estava olhando para a queda, eu estava olhando para as pessoas que eu iria influenciar para representar Satanás na terra. E finalmente enviar essas pessoas para o inferno, tá?
ele diz que os demônios estão literalmente saindo deles e que isso não é um show de rock e não, isso é uma igreja. A música que temos tocado é a adoração. Quando nós estamos fazendo shows, nós estamos abrindo um portal. Isso me lembra, né, o que ele acabou de dizer. Mano, isso é tão engraçado para mim, sabe? Aqui tá um interessante. Muitas pessoas reclamam que a igreja parece muito com um show. E as pessoas podem ser culpadas disso, claro. Às vezes as igrejas se empolgam e se tornam apenas sobre entretenimento e produção. Aliás, eu amo uma boa produção, tá? Eu acho que as coisas para Deus têm que ser boas e bem feitas mesmo, com excelência. Mas eu não vou ter um canal no YouTube bombando simplesmente para mostrar uma boa produção, né? É necessária a produção, né? Nós não conseguiríamos ter voz se o que apresentamos não tiver qualidade. Mas as pessoas podem se empolgar, tá? E fazer tudo sobre luzes e fumaça e tudo isso aí acabar sendo somente nada além de produção. Às vezes a excelência está mandando fora a presença de Deus. No entanto, o diabo só falsifica o que realmente pertence a Deus. O diabo só pega o que pertence a Deus e usa para propósitos próprios. Então não é interessante que esse cara esteja dizendo aqui que esses shows que estavam eram igreja. O que eles estavam fazendo não era igreja. E não era apenas um show, era um ritual. Quantas pessoas você conhece que não acreditam em Deus e que não participam das coisas de Deus, que não estão cheias do Espírito Santo, que não vão à igreja, aliás, até é difícil convidá-las, mas que vão a shows e dizem que essa é a minha religião. Eu não poderia te dizer quantas pessoas eu conheci, especialmente na minha faculdade, dizendo, não, minha religião é essa. Essas são as minhas pessoas, a minha tribo, a minha equipe, a minha família. E essa é a minha experiência espiritual. Bom, eles estão 100% certos. É uma experiência espiritual mesmo, mas com um espírito que não é o Espírito Santo. Um espírito que os leva conectados direto às trevas, tá? É preciso pensar com qual espírito eles estão se abrindo e quais os espíritos que nós, através das nossas faltas de conhecimento, ignorância da palavra, qual o espírito que está tendo acesso a nós. Quando você está em adoração em uma igreja cheia do Espírito Santo, o céu absolutamente toca a terra. Me diga nos comentários se você já experimentou isso. Eu, pelo menos, experimento várias vezes, né? Quando você está na igreja adorando a Deus e teve um encontro verdadeiro com o Senhor genuíno, com certeza, né, vai se manifestar a glória do Senhor e o que Ele tem para falar conosco, né? O amor dele se manifesta na reunião de um povo que clama por Ele, que o ama e que exerce a sua fé. Afinal, sem fé é impossível agradar a Deus, né? E ele sempre diz a respeito da união de pessoas, né? Onde existem 2 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Da mesma maneira, o diabo e seus demônios estão presentes quando existem reunião de pessoas que, de uma maneira ou de outra, conscientes ou na ignorância, vamos dizer assim, estão clamando nos portais espirituais pela presença do diabo. Ele vem, ele se manifesta e, infelizmente, ele tem mudado vidas. Gente, eu tenho várias apresentações e vários vídeos para falar com você a respeito de música. Quero aproveitar aqui para te convidar para se inscrever no canal, para me ajudar nessa missão. Porque eu poderia estar aqui fazendo vídeos que vão alegrar o coração de muitas pessoas e que não era só para nós, o povo de Deus. Mas eu tomei como missão fazer valer aquilo que foi investido em mim, em conhecimento, em discernimento. E também tenho buscado muito, sabe, preparo para passar a vocês tudo aquilo que o Senhor me orientar a passar. Mas como vocês sabem, não é fácil fazer isso quando se tem um conteúdo cristão evangélico. Mas eu conto com a tua ajuda. Se você não quiser, tá tudo certo, não tem problema. Mas se você achar que é um vídeo relevante e que mais pessoas podem se beneficiar dessas informações de uma maneira ou de outra,
favor, não te custa nada, não te custa dinheiro, nem tempo, porque são milésimos de segundo para dar um like e para compartilhar com outras pessoas. Eu acredito que não é só você que possa ter ouvido coisas interessantes aqui. Eu acredito que existam pessoas que realmente podem se beneficiar de um vídeo que fala a respeito desse assunto. E eu espero ouvir de você o que você achou. Faz sentido para você o que eu estou dizendo? A música trabalha no mais profundo do nosso ser. E quando nós ouvimos uma música, cada célula do nosso corpo se movimenta. É por isso que você, sem querer e involuntariamente, se movimenta também. Eu acredito muito que a música vai formalizar um ambiente para o qual você vai adorar. Seja um Deus com D minúsculo ou um Deus, o nosso Deus, com D maiúsculo, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, aquele que merece tudo de nós, todo o nosso ser, tá bom? Então, muito obrigada, eu espero você no próximo vídeo. Até a próxima.